Olá, terceiro ano. Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. A gente vai falar um pouquinho da segunda parte, da nossa matéria, que a gente entra um pouquinho na história do cinema, né? Como foi essa criação do cinema e quando foi. Então, foi no final do século XIX, 1895, na França, que os irmãos Lumière, né, Louis e o Auguste, inventaram o cinema. Na primeira metade desse século, a fotografia já havia sido inventada pelo Louis-Jacques Daguerre e o Giuseppe Nicéphore Niepce, possibilitando então a criação do cinema, né? Lembrando, a gente vai ver mais para frente, não esquecendo que o cinema eram vários primeiros filmes, várias fotografias, então eram 40 fotografias por segundo, 42, nessa média, tá? Para se dar ali algum tempinho ali de filme. Então eram muitas fotografias que vão caindo rapidinho ao mesmo tempo para que se produzisse uma imagem em movimento. Normalmente o aniversário da sétima arte é associado à data de 28 de dezembro de 1895. Foi o ano em que os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição em Paris, né, utilizando o cinematógrafo, que é esse projetor de múltiplas imagens em continuidade onde gerava movimento. Mas dizem que essa não foi a primeira projeção de sucesso deles. Na verdade, em 1895, um pouquinho antes, né, há 125 anos atrás, eles fizeram a primeira vez uma projeção particular na casa deles. Então estão aqui os irmãos Lumière. Quando se fala de cinema, a gente precisa lembrar desse nome. Esse é o praxinoscópio, né? Foi um francês, Émile Reynaud, que inventou. Então aqui se colocavam várias fotinhas, né? E essas fotos iam reproduzindo, rodando, e elas se passando no espelho do meio. Então era para dar movimento também nessa questão do que eles queriam movimentar uma fotografia para se fazer um filme. Tem também o cinetoscópio, esse também foi bem legal, né? É um instrumento de projeção interna, inventado pelo William Kennedy. Era um chefe engenheiro do Thomas Edison, de 1891. Aqui as imagens rodavam e acabavam tendo movimento. A única coisa que não deu certo porque teria que ser de um em um para assistir um filme, né? Então eles estavam nessa procura aí de alguma coisa. E aí sim surge o cinematógrafo, né? Foi apresentado ao público em 1895, e é uma máquina manivela que permite captar as imagens, revelar o filme e também projetar. Como ela era portátil, pesava menos de 5 quilos e não usava eletricidade, foi bem versátil, né? E é onde vai surgindo aí para se iniciar, que a gente conhece como filme. Então aqui o cinetoscópio, enrosquei aqui, para vocês entenderem um pouquinho. Aí, claro, os primeiros cartazes, né, para divulgar o filme dos irmãos Lumière. E aí conta-se que na primeira sessão pública, no Grand Café, né, em Paris, os espectadores, na hora que começa a aparecer o filme, o primeiro filme foi A Chegada do Trem na Estação, eles se assustam, nada mais era do que um trem chegando realmente, e eles se assustam, levantam e saem muitos correndo e gritando, que eles tinham a impressão de que aquele trem estava entrando ali naquela parede branca onde estava sendo projetada uma imagem. Então eles levaram um grande susto. Então, os primeiros filmes são a chegada de um trem na estação e a saída dos operários da fábrica. Eu acho interessante, se vocês quiserem assistir, eles são de 2, 3 minutinhos cada um, acho que não chega nem a isso, para que vocês entendam como eram esses primeiros filmes, né? Era toda uma, parece que era só uma filmagemzinha de qualquer coisa, mas tinha toda uma produção ali. Eram alguns, eles ficavam lá realmente para tentar fazer esses minutos de filme que foram os primeiros, assim, tão interessantes. É legal vocês entenderem, né? Por que o cinema recebe o nome de sétima arte? A numeração das artes refere-se ao hábito de estabelecer números para determinar as manifestações artísticas de acordo com a data da sua aparição. O termo sétima arte, usado para designar o cinema, foi estabelecido por Ricciotto Canuto, no Manifesto das Artes, em 1912,
né? Na verdade, foi publicado só em 1923 e assim costuma nos referir como primeira modalidade de arte. A primeira arte é música, depois vem a dança, depois vem as artes plásticas, né? Daí onde começam as pinturas rupestres, e em sequência a escultura, as artes cênicas, que é o teatro, a literatura, depois, e aí a sétima arte, que é o cinema. E a fotografia, mesmo tendo sido inventada antes, ela entra como a oitava arte, tá? Porque ela demorou para ser considerada algo artístico, considerada arte. O mágico francês Georges Méliès, de 1902, foi o primeiro a filmar uma ideia baseada em uma obra literária. O que Georges Méliès faz para concorrer com os irmãos Lumière? Ele faz o primeiro filme de ficção, Viagem à Lua. Gente, é muito legal. A gente vê como que eles imaginavam, um homem não tinha ido para a Lua ainda. A cabeça do Georges Méliès, referente ao que era a Lua, é bem interessante esse filme. Se não tivesse em sala, a gente ia assistir. Se vocês quiserem assistir, né, é bem legal. É rápido também, não dura 12 minutos. E eles vão para a Lua, né? Então tem toda uma produção. A gente consegue ver que era uma produção toda feita em papel, né? Porque não tinha tecnologia. Mas é o primeiro filme de ficção. Então esses homens, eles chegam à Lua, lógico, sem roupa nenhuma, de um foguete. A Lua até já apareceu em alguns desenhos. Às vezes pode ser que vocês se conheçam. É bem legal. Voltam com um ET na mão, um ET dentro do foguete deles. É bem interessante, tá? Então, com o início da Primeira Guerra Mundial, a produção cinematográfica migra para os Estados Unidos, e é aí onde a gente conhece a grande Hollywood. Tava tudo na França. A França tem um grande problema financeiro, de decadência, e os Estados Unidos, como eles tinham saído bem durante a guerra, vai para Hollywood e a França nunca mais consegue pegar de volta, né? Então, Hollywood ainda continua o grande centro de distribuição aí milionário de filmes. Então, a gente tem alguns gêneros cinematográficos, que são essas formas utilizadas para distinguir os diferentes tipos, né? Então, a gente tem ação, animação, aventura, cinema de arte, chanchada, cinema catástrofe, comédia romântica, comédia dramática, comédia de ação, dança, documentário, docu-ficção, drama, espionagem, faroeste, fantasia científica, ficção científica, filmes de guerra, musical, filme policial, romance, seriado, suspense, terror. Quando você vai produzir um filme, você tem que ver em qual que ele se encaixa, tá? Para pedir a liberação e tudo mais. Salas de cinema do Rio de Janeiro no início do século XX, né? Quando chega o cinema no Brasil. Então tem aí a estreia, né? Uma dos primeiros filmes aí, bem legal. Os primeiros passos do cinema brasileiro, né? Chega no Brasil em 1896, né? Com a exibição do filme lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis. O primeiro filme exibido no Brasil foi A Saída dos Trabalhadores da Fábrica, de Lumière, de alguns minutinhos. E as pessoas ficavam encantadas, porque era algo muito interessante ter movimento numa fotografia. Por ser uma novidade, os ingressos ainda eram muito caros e somente, claro, a elite carioca que participou. E aí o primeiro filme registrado como brasileiro, feitos no Brasil, foi dos irmãos Segreto, né, uns italianos que filmaram a Baía de Guanabara a bordo de um navio francês. Então eles vão filmando aquela paisagem que eles viam. Lembrando que até aqui filmes todos preto e branco, né, o filme colorido vai entrar bem para frente. E aí a produção cinematográfica brasileira começou a ganhar espaço internacional somente agora na década de 90, né, um período que foi conhecido como a retomada do cinema brasileiro. Então, uma busca por grandes bilheterias e lucros, né? Eles vão tentando aí. E aí a gente vai ver que em menos de uma década, 3 filmes foram indicados ao Oscar de melhor filme. O Quatrilho, de 1995... Que é Isso, Companheiro, de 1997, e Central do Brasil, de 1998. E que também foi vencedor do Urso de Ouro do Festival de Berlim, né? Central do Brasil. E o interessante, gente, é que o filme brasileiro de maior bilheteria de todos os tempos ainda foi Tropa de Elite, de 2010, né? Aquele filme policial teve 11 milhões de espectadores.
E a segunda posição é uma comédia de 1976 que alcança 10 milhões de espectadores, Dona Flor e seus dois maridos. Gente, estamos falando de 1976, as pessoas saíram de casa para assistir. Então é um grande recorde em plena década de 70, né? Se torna um ícone do cinema brasileiro. Então a gente tem o Quatrilho, né, que são os filmes premiados, filmes que entram em questões de vestibular, O Que É Isso, Companheiro, Central do Brasil e o Grande Tropa de Elite, né, também foi um dos recordes. Esse de 1976, que é a Dona Flor e seus dois maridos. E aí a gente tem, assim, para encerrar, o filme que arrecadou 143,9 milhões de reais, Minha Mãe é uma Peça 3, de 2019. Então, entrou para a história do cinema nacional. O cinema nacional está trabalhando com comédia, né? Muitas comédias indo para frente. Esse do Paulo Gustavo mesmo, Minha Mãe é uma Peça 3. Se você pegar em sexto lugar, tá Minha Mãe é uma Peça 2, de tanto que também já tinha arrecadado muito, um dos filmes mais assistidos, né? A atividade de vocês para essa semana é uma pesquisa. Como é que funciona a pirâmide de Freytag no cinema? Precisa ser manuscrito, feito no caderno de vocês e que explique passo a passo essa pirâmide, certo? Vocês vão me entregar até o dia 22/6. Faz parte dessa matéria aí. Me mandem, porque vale nota, tá? E dentro do prazo, ok? Um abraço, até mais.